O seu cocô pode salvar a sua vida. E o Ayurveda ensina exatamente como é um cocô saudável. E eu não estou falando isso à toa. É que no triênio de 2023 a 2025, existe a estimativa de que o câncer coloretal é o terceiro que mais vai matar a população brasileira. Se você aprende a olhar para o seu cocô e a reconhecer por meio dele um corpo equilibrado ou não, a sua vida pode ser salva. É bem importante esse assunto. E antes da gente continuar essa conversa, você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, pergunte. Se você tá no Spotify, vem aqui pro YouTube um pouquinho, se inscreve no canal também, porque eu tô publicando outros vídeos para além do podcast, combinado? Bora pra vinheta e depois vem conversar sobre esse assunto tão importante para nossa vida. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Segundo a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no triênio 2023 a 2025, o terceiro câncer que mais vai matar a população brasileira é o câncer de intestino, que na verdade ele tem um nome de câncer de cólon e reto ou câncer coloretal. Aí a primeira pergunta que a gente pode fazer é: essa estimativa é séria? É muito séria essa estimativa e é ela utilizada, por exemplo, para a organização do SUS. Então, como é que eu sei se eu tenho um hospital, se eu tenho todo um país para organizar, melhor dizendo, como é que eu sei qual é a porcentagem, mais ou menos, de pessoas que vai chegar com uma ou outra doença? No caso da oncologia, é essa estimativa do INCA que contribui, então, para toda a organização do Brasil enquanto país. Beleza? Eu vou te contar uma outra coisa, que é a seguinte: tem outra estimativa que aponta que mais ou menos 90% dos casos são super curáveis e as pessoas ficam muito bem, desde que diagnosticado no início. E aí é que vem o problema da população brasileira. Segundo o artigo da Biblioteca do Ministério da Saúde, o que indica quais são os sintomas, então, de uma pessoa que está desenvolvendo aí essa doença? Primeira coisa, imagina alguém que sempre teve um intestino bacana ou que sempre teve uma característica X de funcionamento intestinal e de repente ela começa a alternar entre diarreias e constipação ou diarreia e prisão de ventre. Isso é um dos sintomas. O segundo sintoma está relacionado ao formato das fezes. Elas começam a sair de forma alongada e mais finas. Isso também indica que tem algum problema aí que está começando a desenvolver nessa região cólon retal. Outra questão é a sensação de não evacuar completamente. Então, a pessoa vai ao banheiro e ela tem a sensação que ela precisa fazer mais cocô, mas não sai esse cocô. Então, essa sensação é outro sintoma que aponta que é possível que esteja desenvolvendo esse câncer coloretal. E aí, já com um pouco mais de avanço desses sintomas, pode até começar a sair sangue nas fezes, mas aí já não é legal porque aí já não está no comecinho. Aí já demorou demais e aí as chances desse tratamento dar certo vai diminuindo se a doença não é diagnosticada logo no início, como qualquer outra doença, né, gente? Então, a ideia aqui nesse episódio do podcast de hoje não é aterrorizar ninguém, mas é dizer o seguinte: esse câncer com essas características, ele pode ser muito tratável. A questão é que a gente não olha para o nosso cocô. Por quê? Porque ele apresenta pouco desconforto no restante do corpo. Ele só vai apresentar outros desconfortos, só vai piorar a saúde da pessoa. Por exemplo, fica atento com muito emagrecimento sem nenhum tipo de dieta para isso, sem nenhuma mudança de hábito. Ou seja, a pessoa começa a emagrecer, entre aspas, sem motivo. Isso é outra característica, mas também já é uma característica mais avançada da doença. Então perceba que para chegar nesses sintomas mais avançados, ele passou, entre aspas, silenciosamente pelo corpo. E todas essas características que eu apresentei estão lá nesse artigo do Ministério da Saúde. Aliás, todos os artigos que eu estou citando aqui como referência, eu deixei no site www.ayurvedaeyoga.com.br, no texto do blog com o mesmo título desse podcast, lá no finzinho. Tem todas as referências, você pode acessar esses sites e olhar tudinho, completinho, o artigo do Ministério da Saúde, esses índices que eu estou apontando aqui, assim por diante. Dito isso, quando eu falei que o seu cocô pode te salvar, é que ele realmente pode.
E a observação das nossas fezes, da nossa urina, é uma das primeiras coisas que a gente ensina quando alguém está ou fazendo um tratamento de Ayurveda ou fazendo um curso, por exemplo, um curso guia, como é o Alimentando-se com Ayurveda. Por quê? Porque as suas fezes, as suas urinas e o seu suor, o que o Ayurveda chama de malas, ou seja, suas excreções, elas evidenciam desequilíbrios que estão lá no comecinho no seu corpo. E esses desequilíbrios que estão lá no comecinho, eles podem não ser diagnosticados de início em exames. Mas se você aprender a olhar para o seu corpo, você sabe reequilibrar a sua saúde e você vai saber se ali tem algum problema realmente ou não. E preste atenção, eu não estou falando de qualquer mudança. Não é para ficar aterrorizado ou aterrorizada com esse podcast. Eu não estou falando que você mudou o seu hábito alimentar. Você comeu coisas que não deveria. É claro que o resultado dessa comida, o resultado dessa alimentação vai estar ali no seu cocô no dia seguinte, depois de 2 dias e assim por diante. Depende do que você comeu e da quantidade de vezes, certo? Então não é disso que eu estou falando. Eu comecei a fazer exercício físico e comecei a emagrecer. Será que eu tô com câncer? Não, gente, não tô falando disso também. Então se liga. O que eu tô falando é nenhuma mudança de hábito e esses desequilíbrios, esses sintomas começam a aparecer, entre aspas, do nada. Por que não é do nada? Por que assim, não fui sorteado então? Não. É claro que existe uma predisposição genética em algumas pessoas, mas essa predisposição genética, ela é acionada justamente por hábitos ruins, por hábitos não saudáveis, tanto de alimentação quanto de estilo de vida. O que esse artigo do Ministério da Saúde indica para prevenção desse câncer? Parece que eu estou numa consulta de Ayurveda. 1. Realizar atividade física na maioria dos dias e, se possível, todos os dias. O que a gente fala o tempo inteiro no Ayurveda? Todo dia faça pelo menos 20 minutos de atividade física. Qual é a explicação do Ayurveda para isso? Quando você faz atividade física, você está mandando calor para o seu corpo. Mandar calor, o que você está fazendo? Igual aumenta igual. Agni tem predominância de calor. Agni é a capacidade digestiva. Mandar calor, você está estimulando o seu Agni. Se você está estimulando a sua capacidade de digestão, você vai acumular menos toxinas. Você está metabolizando, você está queimando essas toxinas que formam no corpo por alimentação ruim, por hábitos ruins e assim por diante. Ruins no sentido de não saudáveis, tá? Segunda indicação do próprio Ministério da Saúde, alimentação rica em fibras e pobre em gorduras animais. Mais um ponto que a gente poderia dizer que é praticamente uma consulta ayurvédica. O que a gente indica nas consultas ayurvédicas? Vamos fazer uma alimentação leve, vamos fazer uma alimentação baseada mais nos vegetais, rica, então, em alimentos que têm, sim, fibras, mas que ao mesmo tempo que tem fibras, sei lá, né, podemos pensar em vegetais como a própria abóbora, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela tem fibras, ela também tem uma untuosidade que vai fazer bem para o seu corpo. Substitui o óleo de soja por uma colherzinha de ghee, por uma colherzinha de azeite na hora de preparar os alimentos, ou seja, dá uma untuosidade, mas esse óleo que você está colocando é um óleo bacana, é um óleo que não vai prejudicar a sua saúde. Percebe? Terceira coisa, aí óbvio, né? Evitar o tabagismo e o consumo extremo de bebidas alcoólicas, porque a gente isso já sabe, não precisa nem explicar, você não precisa nem estar numa consulta ayurvédica para saber por que cigarro e álcool faz mal para o nosso organismo, desequilibra o nosso organismo hoje em dia, né? Então, para que eu quero chamar a atenção aqui? Quando eu falo assim, que no Ayurveda, 1, tudo passa pela capacidade de digestão. 2, é preciso adequar alimentação e rotina para você evitar o desequilíbrio do corpo, a gente pode dizer que esse desequilíbrio pode evitar, inclusive, doenças como essa, como esse câncer. E aí eu não estou nem utilizando o Ayurveda, eu estou utilizando as instruções do próprio Ministério da Saúde. A segunda coisa, que é o tema principal desse episódio de hoje, que é olhar para o seu cocô. Imagino que você está se perguntando assim, tá, eu olho para o meu cocô, como é que eu sei que ele está saudável ou não? Fiz aquela famosa listinha para me lembrar de tudo e eu vou te dizer como é um cocô saudável para o Ayurveda. E, portanto, quando você olha para o seu cocô, imagine que ele tem que estar o mais próximo desse saudável. Isso também é uma referência? É, mas quanto mais pertinho desse saudável ele tiver, melhor está seu corpo. Para o Ayurveda, as fezes são saudáveis quando?
Elas saem facilmente. Então, você não precisa fazer força para o seu corpo expelir o cocô. Segundo, elas não são nem moles demais e nem duras demais. Elas são firmes, porém macias. Elas não apresentam nada de esbranquiçamento, nem gordura, nem viscosidade. Elas têm aquele marrom bonito, a gente diz, é estranho falar isso, né? Parece. Mas é aquele marrom bonito, que não é nem um marrom mega escuro, nem aquele marrom esverdeado, amarelado. Não, é aquele marronzinho bonito, que parece que tá saudável mesmo, sabe? Além disso, o cheiro. Não tem cheiro horrível, sabe? Aquele cheiro que quando a pessoa sai do banheiro a outra não consegue nem entrar, que quase morre. Não tem. Também não tem restos de alimentos inteiros. A gente não vê pedaços de alimento nas fezes. Se isso acontece é porque seu corpo não está digerindo, você tem que melhorar sua capacidade de digestão. Quando a pessoa termina de fazer cocô, ela não sente vontade de fazer mais cocô. Ou seja, aquela coisa de fiz cocô e parece que quer fazer mais, mas não tem. Então, não existe isso para Ayurveda. Você terminou, você tá bem, você sai com aquela sensação de que fiz cocô. Também a ideia é que não apresente nenhuma sensação de desconforto. Então, cólica antes de fazer, nada, nenhum desconforto. Você vai ao banheiro sem sentir dor, sem nada, se sentiu vontade, vai. Mas sem os desconfortos, sem arder, sem sair sangue, sem sair coisas estranhas junto com as fezes. Tudo isso, então, são fezes saudáveis pro Ayurveda. Não pode apresentar nenhuma dessas características. Então, você olha para o cocô, ele tem mais ou menos formato de uma banana, com um marrom bonito, não é molengo, não suja tudo a água do vaso sanitário. Então, assim, tem uma boa consistência, não é tão fedido. Então, tudo isso indica um cocô bacana. E se eu vou ao banheiro 2, 3, 4 vezes ao dia? Não, para Ayurveda você tem que ir ao banheiro uma vez por dia, no máximo 2, algumas pessoas que têm uma característica muito pitta dosha. Mas mesmo assim, o ideal é conseguir equilibrar o corpo para ir uma vez ao dia ao banheiro, tá? Então, aprende a olhar para o seu cocô. Eu vou terminar esse episódio com o seguinte pedido. A partir de hoje, você vai anotar essas coisas que eu falei aqui, como é um cocô bonito para o Ayurveda. E você vai começar a olhar para o seu cocô todos os dias. Você vai observar o seu cocô e saber se ele está apresentando um corpo equilibrado, um corpo que está digerindo bem, que tem um bom Agni ou não. E se não tiver um bom Agni? E se o seu cocô tiver um monte de características de desequilíbrio? Aí você tem que equilibrar o seu corpo. Como é que a gente equilibra o corpo? Alimentação saudável e pelo menos 20 minutinhos de exercício todos os dias. É claro que eu estou falando de um recorte do Ayurveda, eu não estou fazendo nenhum diagnóstico de ninguém aqui. E se você já tem algum tipo de doença, algum tipo de desequilíbrio, você já faz acompanhamento médico, não tem problema nenhum, porque uma boa alimentação e exercício físico só vai contribuir para que o seu tratamento funcione melhor ainda. Aí, se você não tem ideia do que é uma alimentação saudável, de como reequilibrar o seu corpo, você se inscreve em Alimentando-se com Ayurveda Online, que tá lindíssimo, tá um baita curso guia, tem até um passo a passo de 4 semanas para você implementar essa alimentação saudável na sua vida, de forma que você não se sinta nem culpada e que você tenha aqueles dias, assim, de excesso, de comer bobagens e que, como é que eu faço depois disso? Então, tudo isso a gente ensina em Alimentando-se com Ayurveda. E olhe para o seu cocô, porque ele pode salvar a sua vida. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar no YouTube e no Spotify toda terça e quinta, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!